Sejam bem-vindos ao nosso curso autoinstrucional Participação Social no SUS, a atuação dos Conselhos de Saúde. Eu sou Marcelo Henrique, dos Santos Silva. Sou da Secretaria Estadual de Saúde e atuo na função, no cargo de assistente em saúde, na função de técnico de segurança do Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador, o CEREST. Eu tenho formação em administração, pedagogia e especialização em saúde pública e também em gestão da educação. Nessa apresentação, nós vamos trabalhar as questões relacionadas à qualidade, as boas práticas na saúde. Como eu havia falado, eu sou Marcelo Henrique e vou fazer uma breve descrição de como eu sou. Eu sou moreno claro, tenho cabelos castanhos escuros, sobrancelhas largas, tenho o nariz afilado e a minha boca é fina. No momento, eu estou usando um óculos com armação de acetato e também de metal. Sejam todos bem-vindos a essa nossa aula. Como havíamos falado, vamos tratar sobre as boas práticas para a qualidade dos serviços de saúde. Iniciando, antes de falarmos mais sobre a questão da qualidade nos serviços de saúde, é importante nós pensarmos que, com a necessidade de um mundo globalizado, todos os parâmetros específicos de qualidade nos serviços que precisam ser prestados a clientes, eles também foram incorporados pela administração pública. E nesse contexto, é importante frisarmos também que a administração pública, pegando esses conceitos, começou a traçar caminhos de apresentação da qualidade nos seus serviços. E os serviços de saúde, como serviços essenciais para a população, é desses interesses principais que a administração pública preconiza. Antes de falarmos especificamente no que seria nessa parte nossa sobre a questão da qualidade, as boas práticas do funcionamento da assistência em saúde, é importante a gente falar também sobre conceitos relacionados à qualidade. Como a gente vai tratar de qualidade nos serviços de saúde, como vamos tratar desse caminho que nos leva a compreendermos como a administração pública se tem capacitado para apresentar um melhor desempenho e um melhor serviço de assistência em suas unidades, não só na administração pública, mas também na iniciativa privada. E a administração pública, ela tem se imbuído desse caminho para poder também apresentar melhores serviços, melhor eficiência. Então, o que é qualidade? Quando a gente fala em qualidade, o que seria a qualidade? Inicialmente, como uma definição, como um conceito, a gente pode dizer que a qualidade ela é uma propriedade ou um atributo ou condição das coisas ou das pessoas capaz de distingui-las das outras e de lhes determinar a natureza.
Então, a gente fala, só para exemplificar o que seria isso, a gente tem muito a ideia de qualidade e quantidade. Então, qualidade é quando a gente determina a natureza de uma determinada coisa. Então, nessa qualidade, nós colocamos, nessa qualificação, nós colocamos também um espaço de avaliação. E não, então, na escala de valores, qualidade permite que a gente avalie consequentemente, né, e aprovemos, aceitemos ou recusemos qualquer coisa. Então, precisamos compreender que, quando estamos falando de qualidade, estamos em passos específicos de avaliar o quanto aquilo pode ser satisfatório a quem estamos prestando determinado serviço, a quem estamos prestando determinada atividade. Então, o nosso um cientista dessa área da qualidade, que é da área de administração, Deming, ele colocou que qualidade é tudo aquilo que melhora o serviço prestado no ponto de vista do cliente-usuário. Ele quer dizer que a qualidade ela se relaciona com atender às necessidades e desejos do cliente, melhorar continuamente os processos e permitir a participação de todos por meio do trabalho de equipe. Esses conceitos de qualidade, eles nos levam a perceber que todos nós, o prestador do serviço, o usuário e o conjunto da sociedade avalia de determinada forma a qualidade do serviço que lhe é prestado. Nesse sentido, existe a questão do que nós colocamos como boas práticas em saúde. E o que são as boas práticas em saúde? Quem determinou essas boas práticas em saúde foi a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela diz que referem-se a ações adotadas por prestadores de serviço para garantir a uniformidade na implementação de políticas de qualidade. Essas políticas, elas abrangem diversos aspectos, como a estrutura, os processos, a segurança, o prontuário e a gestão de pessoas. É crucial compreender que a qualidade, nesse contexto, vai além do simples cumprimento de normas. Abraça a eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade, conforme foi proposto por Dona Bedian. E quem foi Dona Bedian? Ele traçou, dentro da teoria de sistemas, da teoria geral de sistemas, aquilo que a gente chama de entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída é aquilo que nós dizemos que, por exemplo, você vai fabricar um bolo. Então, você tem os ingredientes, que são as entradas, você vai precisar bater o bolo, ter todo aquele processo para homogeneizar a massa, levar ao forno, e no final, que você passa por todo esse processo até o forno, você tirar esse forno esse bolo do forno, e ali você ter um produto que você produziu. Então, essa ideia de entrada, processamento e saída foi que Dona Bedian colocou como os passos essenciais para que nós avaliemos
nós tenhamos um sistema de qualidade que avalie se os serviços prestados eles estão de acordo com aquilo que os nossos clientes, os nossos usuários, eles precisam, eles necessitam. E se isso apresenta qualidade, apresenta um bem-estar na realidade para esses nossos clientes, esses nossos usuários. Avedis Donabedian, ele desenvolveu um quadro conceitual fundamental para o entendimento da avaliação da qualidade em saúde, a partir dos conceitos de estrutura, processo e resultado, classicamente considerado uma tríade que corresponde ao que eu falei anteriormente e à teoria geral de sistemas, que é entrada, processamento e saída, descritos em inglês como input, process e output. O que seria a estrutura? A estrutura são todos os recursos físicos, humanos, materiais e financeiros necessários para a assistência médica, falando aqui na questão da qualidade de saúde. Então, para a assistência médica, e também que inclui o financiamento e a disponibilidade de mão de obra qualificada. O que é o processo? O que são os processos? Atividades envolvendo profissionais de saúde e pacientes com base em padrões aceitos. A análise pode ser sob o ponto de vista técnico e ou administrativo. Nesse caso, como estamos falando na área de saúde, um dos processos seria o serviço de radiologia dentro de uma unidade de saúde, o serviço de hemodiálise dentro de uma unidade de saúde. Então, esses são os processos. E qual é o resultado? O resultado é o produto final da assistência prestada, considerando saúde e satisfação de padrões e de expectativas. Quando a gente fala satisfação dos padrões, a gente dizer que nós traçamos um caminho específico para que aquilo saia de maneira perfeita e que os nossos clientes, que atenda à expectativa dos nossos clientes, dos nossos usuários. Ele, nesse espaço que ele cria, falando da questão da estrutura, do processo e do resultado, Donabedian ele coloca que para a gente alcançar isso, há necessidade de tomarmos 7 passos específicos. A eficácia, que é o resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. A efetividade, que é o resultado do cuidado obtido na situação real. A eficiência, que inclui o conceito de custo. Se 2 medidas são igualmente eficazes e efetivas, a mais eficiente é a de menor custo. A questão da aceitabilidade, que é o quanto o cuidado se adapta aos desejos, expectativas e valores dos pacientes, que são os nossos usuários. A legitimidade, que é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou comunidade. A otimidade ou otimização, que é o cuidado relativizado quanto ao custo do ponto de vista do paciente. E a equidade, que é o que é justo ou razoável na distribuição dos cuidados e de seus benefícios. Esses são os 7 pontos apontados por Donabedian para que a qualidade, os 7 pilares, para que a qualidade na saúde ela seja implantada. Boa prática. Então, a gente iniciamos falando sobre a questão da boa prática nos serviços de saúde. O que é a boa prática, então? Golovin,
em 1996, ele colocou que boa prática é uma ferramenta para a satisfação, assegurar a satisfação do cliente. Foco em boas práticas que assegurem a satisfação do cliente. O que falamos até agora, pessoal, é que os serviços de saúde, eles precisam apresentar para os nossos usuários o melhor tratamento possível. O que a nossa norma específica, o nosso regulamento específico, do qual vamos falar daqui a pouco, que é a RDC 63, ela fala da questão de humanização dos serviços de saúde. Então, nosso foco principal é a satisfação do nosso cliente, no nosso caso, dos nossos usuários. Para que nós pensemos nisso também, é necessário também vislumbrarmos um contexto onde os serviços de saúde eles estão inseridos, que os serviços de saúde eles são responsáveis pela proteção, promoção, tratamento e recuperação da saúde, são reconhecidos por sua complexidade e por estarem juntos a inúmeras situações que dificultam a prestação do cuidado com qualidade. Muito nós ouvimos falar da questão de superlotação em unidades de saúde, falta de determinados procedimentos necessários para os nossos usuários, coisas desse tipo. Então, tudo isso está dentro de um contexto que foge, muitas vezes, da gestão de um determinado diretor de unidade, né? Mas que há necessidade que o olhar específico da administração pública compreenda o quanto de eficiência ele precisa chegar no processo de prestação dos serviços de saúde. Apesar de todos esses esforços, né, para transformar essa realidade adversa que nós vemos na prática, no dia a dia, para a qualificação, a transição para um modo fortemente baseado na qualidade da assistência, muitas situações ainda desafiam as equipes de saúde. Por isso, há necessidade que nós compreendamos e nos aproximemos dos regulamentos específicos que estabelecem o que é uma melhor prestação dos serviços de saúde. As boas práticas para a gestão organizacional passa pela adoção de boas práticas que requer o alinhamento da missão, visão e valores do serviço. O planejamento adequado, estratégico, que ele precisa ser construído com a coletividade, de forma colaborativa, com os objetivos e metas bem definidos, e requer também a adoção de uma política de gestão da qualidade, que seja capaz de acompanhar os processos institucionais, uma gestão de pessoas voltada para colaboradores e que seja promotora da valorização e da integração. Sim, é necessário também que aquele que está fazendo com que o serviço de saúde ele se movimente, com que a assistência ela seja prestada, falamos dos nossos profissionais, eles também precisam passar por processos de valorização. Por isso que eles precisam estar também construindo o planejamento de maneira que ele se enxergue dentro do processo dessa gestão organizacional. Então, a segurança das operações desenvolvidas pelos serviços,
assim como a gestão de insumos, materiais, equipamentos e serviços, a gestão da segurança da informação e gestão ambiental também são elementos que precisam ser priorizados nesse campo da gestão organizacional, devendo ter seus processos descritos e acompanhados de modo a permitir melhorias contínuas e compartilhadas. Com isso, nós queremos dizer que a gestão organizacional ela precisa criar, dentro de sua estrutura, os mecanismos adequados para que a qualidade ela seja constantemente avaliada naquilo que for necessário mudar, ela enxergue a capacidade que é preciso mudar determinados processos, naquilo que seja preciso aprimorar, ela aprimore os processos, e naquilo que precisa ser descartado por não apresentar eficiência, ela descarte. Então, um ponto importante que vai passar por essa questão da qualidade é justamente as boas práticas para a segurança do paciente. O tema da segurança do paciente, ele apresenta questões que são discutidas mundialmente e propõe a definição de políticas, programas e diretrizes a serem seguidos pelas organizações de saúde. Essas diretrizes, elas têm como objetivo otimizar o atendimento, protegendo os pacientes contra riscos, eventos adversos, que são os incidentes que resultam em danos à saúde, e danos desnecessários durante a atenção prestada nos serviços de saúde. Esses incidentes, que incidentes nós poderíamos citar? Como exemplo, queda de paciente, material pérfuro cortante em lençóis de paciente, coisas desse tipo, aquilo que pode trazer danos à saúde das pessoas. E danos desnecessários também durante a atenção prestada no serviço de saúde. É imperativo afirmar que a segurança do paciente é o resultado de práticas corretas adotadas pelos profissionais, sistemas e processos adequados, baseados em evidências científicas, continuidade e atendimento às políticas organizacionais. Então, tudo o que vai ser feito, ele tem base, tem fundamento. Existem estudos específicos que apresentam aquilo que é melhor eficiente, que traz satisfação para os nossos usuários. O que precisa também ser observado é as boas práticas para acesso ao cuidado. Com foco em garantir a qualidade do acesso ao cuidado, devem-se estabelecer critérios e fluxos através de protocolos de acesso e comunicação. Para isso, qualificar o método de agendamento e acompanhamento da demanda solicitada é fundamental para implementar medidas de melhoria e manter o tempo de resposta em níveis aceitáveis, sendo estabelecido institucionalmente ou integrado através de uma central de regulação. Desse modo, é primordial que haja o monitoramento do perfil assistencial de seus usuários, como também o gerenciamento de mecanismos e ferramentas que possibilitem prevenir práticas de indução artificial da procura e do uso de serviço de saúde, além de evitar a duplicidade de serviços para os mesmos fins. As boas práticas da atenção, elas estão centradas, como falamos anteriormente, no paciente. Os serviços de saúde devem efetuar seus planejamentos, promover suas ações, considerando
as características individuais dos usuários e como também de seus acompanhantes, permitindo que estes participem dos processos referentes a seus planos de cuidados. Devem-se adotar rotinas em que o indivíduo seja atendido conforme suas necessidades e que a assistência seja prestada de forma continuada. É esperado que todo o processo de comunicação ocorra de forma clara, compreensível, na qual sejam eliminadas barreiras linguísticas e sensoriais que possam provocar dificuldades para acessar os serviços e entendimentos. A adoção de ações de promoção da saúde para egressos e comunidade também se constituem em práticas fundamentais. Os serviços devem possuir diretrizes para uma assistência humanizada, voltada para a melhoria da qualidade em saúde e estabelecer rotinas em que as manifestações de todos os envolvidos no processo sejam formalmente acolhidas, de modo a permitir o aprimoramento das ações planejadas. Quem melhor para dizer se o serviço ele é um serviço eficiente, é um serviço adequado, é um eficiente à altura do que o paciente precisa, do que o paciente e seus familiares, seus acompanhantes. Então, precisa-se criar mecanismos centrados nesse paciente e também nos usuários e também os seus acompanhantes, porque muitas vezes precisamos levar em consideração que existem pacientes que eles não vão ter como optar pela questão do estado de saúde por isso ou aquilo dentro da eficiência do serviço. E ele precisa que os familiares sejam esses que vão salvaguardar essas boas práticas para que a satisfação da prestação de assistência ao paciente ela seja adequada. Nesse sentido, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela definiu e define diretrizes para as boas práticas em saúde. O Guia Boas Práticas Anvisa de Funcionamento em Serviços de Saúde, ele é regulamentado pela RDC número 63, de 25 de novembro de 2011. A RDC, ou as RDCs, elas são reuniões de diretorias colegiadas que definem documentos específicos que vão traçar aquilo que é mais eficiente para a prestação dos serviços em saúde. Ela é uma ferramenta oficial de gerenciamento nesse setor. Ela tem uma estrutura de regulamento com seus respectivos artigos que vão ali traçar aquilo que seja necessário para que as boas práticas no funcionamento da saúde elas sejam eficientemente estabelecidas pela administração pública, no nosso caso, que estamos falando desse nosso espaço, assim como também das unidades privadas. Qual é a abrangência? Então, esse regulamento técnico ele se aplica a todos os serviços de saúde no país, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. As boas práticas em saúde da Anvisa
São ações que os prestadores de serviços de saúde devem adotar para garantir a qualidade e a uniformidade das políticas de qualidade. Essas políticas abrangem diversos aspectos, como aquilo que nós falamos anteriormente, a estrutura, os processos, segurança, o prontuário, a gestão das pessoas. Então, a garantia da qualidade ela é um ciclo, né, que precisa atender a questão da segurança dos pacientes, as condições organizacionais, o prontuário do paciente, a gestão de pessoal, a gestão da infraestrutura, a proteção e saúde do trabalhador, a gestão e tecnologias de processos e o controle integrado de vetores e pragas dentro das unidades. Esses são aspectos que esse normativo, esse regulamento, ele vai trazer para nós. Os objetivos do Guia de Boas Práticas têm como meta principal assegurar que todos os serviços de saúde adotem padrões de qualidade que garantam a satisfação dos pacientes. Além disso, busca reduzir riscos inerentes à prestação dos serviços em saúde, promovendo uma abordagem humanizada e contribuindo para a diminuição dos impactos ambientais. A norma destaca a importância da aplicação da qualidade na estrutura, processo e resultado. Tudo aquilo que vimos falando antes. Isso implica uma avaliação constante da qualidade, seguindo os preceitos de Dona Abedian, aquilo que falamos, sobre aqueles 7 pilares, que é eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, a legitimidade e a equidade. São fundamentais nesse processo. Em primeiro foco, como colocamos, a segurança do paciente, que no guia é estabelecido estratégias e ações para garantir a segurança do paciente, incluindo mecanismos de identificação do paciente, orientação para a higienização das mãos e prevenção de eventos adversos. Então, a identificação correta dos pacientes, a comunicação efetiva, a segurança de medicamentos de alta vigilância, assegurar segurança para as cirurgias, redução do risco de infecções associadas aos cuidados em saúde e também a prevenção de complicações decorrentes de quedas. Tudo isso são objetivos traçados para a questão da segurança do paciente. As condições organizacionais abordam a formulação de regimentos internos e contratos para terceirizados e enfatiza a responsabilidade compartilhada do responsável técnico e da direção. Então, a organização, né, a unidade, ela precisa traçar, formular esses regimentos internos, dizendo especificamente tudo aquilo que ela quer e que ela pretende alcançar nas questões relativas à qualidade. Então, no regimento interno dessas condições organizacionais, há a necessidade da licença atualizada dos serviços de saúde, os terceirizados, contrato de prestação de serviços regularizados e informação sobre a habilitação desses profissionais. O serviço de saúde está inscrito e manter seus dados atualizados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNES. Responsabilidade compartilhada entre a direção e responsável técnico com relação a processos. É necessário que toda unidade de saúde tenha um responsável técnico, aquilo que é chamado de RT, e um substituto seu. E no artigo 16 das condições organizacionais, o serviço de saúde deve possuir profissional legalmente habilitado que responda pelas questões operacionais durante o seu período de funcionamento.
Então, por isso que nós temos chefe de enfermagem, nós temos o chefe da radiologia, nós temos o chefe da hemodiálise. Todos esses processos, eles precisam ter um profissional legalmente habilitado que responda ali, tecnicamente, pelos processos que são prestados. Esse profissional pode ser o próprio RT ou técnico designado para tal fim. Ainda nas condições organizacionais, há necessidade que se pense na questão da infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais, demanda, modalidade de assistência prestada e a legislação vigente. Mecanismo de identificação de áreas, trabalhadores, acompanhantes, visitantes e pacientes. Então, tudo isso são atribuições relativas às condições organizacionais para uma melhor qualidade na prestação dos serviços. O prontuário do paciente. O guia ele prevê mecanismos que garantam a continuidade da atenção ao paciente, incluindo relatórios completos e legíveis, integrando o prontuário no destino com cópia mantida do prontuário de origem. Muitas vezes, há necessidade de um paciente precisar ser removido de uma unidade de saúde para fazer um exame específico em um determinado laboratório. Para isso, é necessário que uma cópia do prontuário ela acompanhe esse paciente. Então, o serviço de saúde deve possuir mecanismos que garantam a continuidade da atenção do paciente quando houver a necessidade de sua remoção, ou para a realização de exames que não existem no próprio serviço. Todo paciente removido deve ser acompanhado por relatório completo, legível, com identificação e assinatura do profissional assistente, que deve passar a integrar o prontuário no destino, permanecendo cópia no prontuário de origem, de acordo com as determinações do Conselho Federal de Medicina. Um detalhe que o prontuário físico ele tem tempo não inferior a 20 anos e a partir da data do último atendimento. E o prontuário eletrônico ele é permanente. Em relação à questão da gestão de pessoal, além de considerar a adequação numérica da equipe para prestar o serviço, destaca-se a importância da capacitação dos profissionais, exigindo documentação das atividades de treinamento e um programa de educação continuada. Então, a necessidade de adequação do pessoal à ANR 32, que é a norma que trata de segurança e saúde nos serviços de saúde, a quantidade de pessoas de acordo com a demanda da unidade, as capacitações antes de começar a atividade, registros das atividades de treinamento, equipamentos de proteção coletiva e individual e vestimentas de trabalho, treinamento sobre possíveis riscos e a educação continuada. Então, a gestão profissional ela precisa atender a esses aspectos, a gestão de pessoal. A gestão da infraestrutura, o guia ele ressalta que há necessidade de projetos de arquitetura legalizados na vigilância sanitária e a execução de ações de gerenciamento de riscos específicos para as unidades de saúde. Nesse sentido, as unidades de saúde, um ponto principal que precisa ser levado em consideração é a questão do fornecimento de água da unidade. Então, é necessário que a infraestrutura ela estabeleça instalações prediais de água e esgoto, energia elétrica, gases, climatização, proteção e combate a incêndio, comunicação e outras existentes. Devem atender às exigências dos códigos de obras e posturas locais, assim como normas técnicas pertinentes a cada uma das instalações.
Então, é necessário que a infraestrutura ela seja adequada para a prestação de um bom serviço. O serviço de saúde também deve garantir que os trabalhadores sejam avaliados periodicamente. Em relação à proteção à saúde do trabalhador, nós temos diversos artigos que são dedicados à proteção à saúde dos trabalhadores, incluindo orientações sobre imunização, avaliação da saúde ocupacional e procedimentos em caso de lesões ou problemas de saúde. As boas práticas em saúde, conforme definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são essenciais para garantir a qualidade e segurança dos serviços prestados. Ao adotar essas práticas, as instituições não apenas atendem a padrões regulatórios, mas também promovem a satisfação dos clientes e aprimoram a eficiência operacional. Dizemos, então, que é fundamental que os prestadores de serviços de saúde compreendam e implementem essas diretrizes para contribuir positivamente para o setor e, consequentemente, para a sociedade. O artigo 63 da RDC estabelece que o serviço de saúde deve garantir ações eficazes e contínuas de controle de vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso e a proliferação dos mesmos. Então, precisa ser estabelecidos sistemas de desratização, formigas, insetos, baratas, algum tipo de ave, como pombos, que possam povoar os telhados das unidades. Então, são todos esses meios de controle desses vetores e pragas urbanas. O controle químico, que muitas vezes pode ser adotado nos sistemas, quando for necessário, deve ser realizado por empresa habilitada e possuidora de licença sanitária e ambiental, com produtos desinfetantes regularizados pela Anvisa. Desinfestantes, que eu quis dizer. Não é permitido comer ou guardar alimentos nos postos de trabalho também, destinados à execução de procedimentos de saúde. Para concluir, nós passamos a compreender que as boas práticas de funcionamento em serviços de saúde visam promover serviços de qualidade. O nivelamento da qualidade garantindo maior acessibilidade. E a vigilância sanitária como agente promotor da qualidade e da segurança do paciente. A unidade de saúde, ela precisa criar os seus mecanismos que vão avaliar constantemente se a qualidade do serviço prestada, ela está sendo eficiente. Para isso, todos precisam fazer parte, inclusive o controle social, né? Os conselhos de saúde, ali onde temos todos os participantes, gestão e usuários, né? Fazendo parte desse meio de promover uma melhor qualidade na prestação de serviços. Aqui nós encerramos essa nossa explanação sobre as boas práticas em saúde. Quero agradecer a todos e mandar um forte abraço a todos. Que esse curso de participação social no SUS seja para vocês um instrumento de força daquilo que nós podemos fazer também pela boa prestação dos serviços de saúde. Como referências, nós usamos as boas práticas para a qualidade do serviço de saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, de 2021, e a resolução de diretoria colegiada, RDC número 63, de 25 de novembro de 2011,
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Ministério da Saúde. Obrigado e até a próxima.